Pô, teve uma coisa que me assustou pra caramba esse tempo atrás aí, que quando faltou anestésico nos hospitais. É verdade mesmo, assim, tinha uma galera que tava entubada e tava acordando entubada por falta de anestésico. Rolou mesmo? Não sei te falar exatamente isso, né? Eu sei te assegurar que houve a falta de medicamentos. Aí, se você não tinha o medicamento do plano A, você tinha que utilizar o do plano B. Porque você tem que assegurar a analgesia, a sedação para o paciente, para deixar ele lá na ventilação mecânica, lá na UTI, sedado, né? Então, você tem que usar planos B, C, utilizar fármacos de outros receptores, fármacos adjuvantes. Mas por mais então que faltou, você tinha outros recursos. É isso, você tem que lançar a mão de outros recursos. Então, realmente houve a falta, porque aumentou muito o consumo, né, de medicamento durante a pandemia. Então, muito paciente internado em UTI, aumentou o número de leitos de UTI. Então, você acha que teve consumo, desperdício nesse consumo? Cara... O cara colocando dose a mais, enfim, não precisava. Às vezes não é nem que não precisava, né? Às vezes que o paciente demandava mais metabolicamente ali. Às vezes que igual você falou, cada paciente é um mais, caso, né? Exatamente, é um caso, consumia mais. Mas houve sim. Caramba. Cara, então, me fala, e na pandemia? O que aconteceu? Porque você tem sempre um plano A, já planejando um plano B, e isso até nas situações mais difíceis. E quando você tem que olhar 10 pessoas, 20 ao mesmo tempo, como é que você faz isso? Porque você não está vendo. Humanamente é impossível. Exatamente, humanamente é impossível. Por isso que existem determinações, né, dos Conselhos Federais de Medicina. Então, se tem regras, leis, e se está lá na UTI, você vai ter um médico para 10 pacientes, mas você tem que ter N enfermeiros, N técnicos. Não pode simplesmente ser, não pode ser um para... E aí você ficaria assim, ó, como se fosse um para-raio ali, que tipo assim, nossa, ali tá ficando ruim, vamos ali primeiro. E aí você ia lá modificar os cenários, vamos pensar, porque você é o cara que mantém a pessoa viva, né? E na pandemia era um colapso geral, né? E quando você tá colapsado, você não tem como ver tudo, e todo mundo sabe, né? Você tinha que ter, sei lá, talvez escolhas, né? Porque era 5 ao mesmo tempo. Então tem uma outra equipe também que tinha uma numeração, né? Durante a pandemia houve muito recrutamento, né? De médicos. Você vê assim. Formado ainda, né? Pode. Não tô nem falando que eu sou a favor disso, mas foi necessário. No momento era isso. Momento de adequação, de necessidade. Né? Então pegou-se pessoal que estava ali no último ano de medicina, colocou na frente também para trabalhar. O pessoal, você estava lá, às vezes, vamos dar um exemplo que eu frequentei, estava lá na UFO, no Hospital Universitário ali, da Universidade Federal de Uberlândia, tinha os intensivistas lá, mas abriu mais leitos de UTI. Então você já tinha os intensivistas, só que precisou pegar a equipe da anestesia, da cirurgia, de outras especialidades para auxiliar e ajudar, né? A instalar lá no leito os pacientes e tocar ali, sim, e fazer os cuidados. Então, caótica, foi né? tendo um revezamento e foi tendo recrutamento. Agora pandemia, Covid, cirurgias eletivas suspensas. Não está tendo medicamentos. Então, nós vamos fazer só as urgências, só os casos de trauma, de urgência, de oncológico, câncer. E a equipe que está aqui ociosa vai para lá. Então, teve muito isso. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!